Olá, meus amores, aqui quem fala é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto de Anália Viana. Estou falando com os meus alunos do 6º ano. Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho tópicos do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro 2. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos Incas, o mais famoso povo andino. A sociedade Inca se formou na região da Cordilheira dos Andes, em áreas hoje pertencentes ao Peru. De lá, os Incas conquistaram um vasto império, alcançando territórios distantes. Pois bem, a sociedade Inca era uma sociedade marcada por forte hierarquia, sendo praticamente impossível mudar de extrato social. Bom, quando eu também falo dos Incas, eu vou sinalizar um pouquinho sobre a civilização Olmeca, que é considerada a mais antiga da América do Norte e da América Central. Pois, se eu estou falando dos Olmecas, vamos falar um pouquinho das características da civilização Olmeca. Nós podemos citar a organização em espaços urbanos, construção de grandes monumentos monolíticos, religião do tipo xamânica, sociedade dividida em diferentes grupos sociais, prática de sacrifícios religiosos. Bom, muito bem. Vamos agora para outro tópico, a expansão fenícia pelo mar Mediterrâneo. Os fenícios organizavam-se em cidades e muitas delas eram portuárias, à beira do mar Mediterrâneo. Sendo assim, desenvolveram uma intensa atividade comercial marítima. E se eu falo dos fenícios, eu tenho que falar dos cartagos. Muito bem? Os cartagineses, não é bom? Cartago foi uma potência do norte da África. De todas as colônias fenícias, Cartago foi a maior, a mais poderosa e a mais influente. Nós vamos ver um pouquinho sobre Cartago lá na frente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade hebraica. A sociedade hebraica esteve organizada de diferentes maneiras ao longo do tempo. Como era essa organização, então? Vamos olhar um pouquinho em termos sociais, políticos e religiosos, antes da criação do Reino de Israel. Os hebreus tinham organização social comunitária, na qual não existia propriedade privada da terra nem hierarquia social complexa. Eles estavam estruturados em tribos, sem a existência de um governo centralizado. Posteriormente, então, foi instaurada a liderança do juiz, que exercia a função de chefe militar, autoridade política e religiosa. Bom, agora nós vamos voltar um pouquinho e falar de Cartago. Pois bem, gente, que fatores contribuíram para que Cartago se tornasse uma potência do Mediterrâneo? Primeiro, o domínio da navegação, que foi uma herança dos fenícios. A sua ótima localização permitiu que Cartago assumisse o controle de rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo com o declínio da Fenícia. Também nós vamos ter a terra fértil e a ampla produção agrícola tornaram a cidade próspera e fortaleceram então o seu centro comercial. E por fim, nós vamos destacar a organização militar que permitiu o controle e a expansão territorial de Cartago. Bom, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a Grécia. A civilização grega é resultado de uma grande mistura de povos dos Balcãs, certo? Já falei sobre isso com vocês. Pois bem, vamos falar então da civilização micênica, que sofreu a influência dos povos vizinhos, como por exemplo os egípcios e os cretenses. Bom, a influência egípcia foi a crença na existência da vida após a morte, a evidência e a mumificação dos corpos,
também o conhecimento da matemática e da arquitetura. Já a influência cretense, nós temos as práticas agrícolas, as técnicas de navegação e o sistema de escrita linear B. Pois bem, gente, voltando a falar um pouquinho das guerras púnicas. As guerras púnicas foi um conflito entre Roma e Cartago. Olha eu falando de Cartago novamente. Mas por que aconteceu as guerras púnicas? Por que esse conflito entre Roma e Cartago? Pelo domínio da Sicília e pela disputa e o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Outra coisa importante falar também é sobre a polis. A polis representavam as cidades-estados da Grécia Antiga. Peraí, se eu falo sobre cidades-estados, eu estou falando também que era da base da organização política, que caracterizou então o povo grego. Cidades-estados está ligados a quem? Ligado politicamente às cidades autônomas, autossuficientes. Pois bem, gente, temos também agora uma curiosidade. Os gregos possuíam muitas divindades menores e uma delas era Clio, que era a musa